a essência dele, de criar esse novo tipo penal, narcocídio, que é assassinato vinculado ao tráfico de drogas, é extremamente meritório, não só pelo agravamento da conduta, mas por constituir um meio mais eficaz para combater a violência inerente ao mundo das drogas. E aqui eu quero registrar, renovar meus elogios, né, ao senador Jaime Campos, que capitaneou essa proposta, e agradecer igualmente por me ter confiado a relatoria, senador. É o voto, senhor presidente. Agradeço ao senador Sérgio Moro, me parabenizo pelo relatório. E a matéria está em discussão e o escrito está pela ordem o senador Contarato. Pergunto se algum outro senador vai querer discutir a matéria. O senador Jaime Campos, logo após o senador Contarato. O senador Contarato com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar a relatoria do senador Sérgio Moro. Eu só pediria aos colegas, por gentileza, um pouco de atenção, porque, senador, eu concordo em você criar o tipo penal da coação criminosa de tráfico de drogas. Eu acho isso um avanço fundamental no país. Eu, como delegado, efetivamente, isso é uma prática cruel que permeia a nação brasileira. Eu só tenho uma ressalva, e aí eu quero fazer com toda humildade uma reflexão ao relator. É quando coloca a forma qualificada no parágrafo 1º do artigo 34A, que ele fala se da violência resulta lesão grave, se resulta lesão gravíssima ou se resulta morte. Porque juridicamente, esses são chamados crimes qualificados pelo resultado. E eu sei, é dolo na coação e culpa na morte. E eu sei que, normalmente, o que acontece na coação do tráfico é execução mesmo, é intencional a morte. E aí o ânimos não é a título de culpa, é a título de dolo. E se nós mantivermos a coação criminosa no tráfico de drogas, que eu sou 100% favorável, com pena até 10 anos, nós teríamos que a pessoa que assim o fizesse e matasse a vítima dolosamente, ele responderia por 2 crimes. O homicídio qualificado lá do 121, com pena de 12 a 30, mais a coação criminosa do tráfico em concurso material, por força do artigo 69 do Código Penal, que diz, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a pena cumulativamente. Então, é pior se a gente tirar esse parágrafo 1º, esse parágrafo 1º, que é o resultado qualificador, e mantiver a pena da coação de 4 a 10, e aí, se ele executa, a ressalva é além das penas correspondentes à violência. E aí ele responderia por 2 crimes. Agora, eu pergunto, se uma pessoa, usando da coação criminosa do tráfico de drogas, dolosamente mata, ele vai ficar tão somente no 34A, parágrafo 1º, inciso 3º, com pena de 20 a 30. Ou seja, vai ser melhor para ele do que se não tivesse aqui. Porque se tivesse, seriam 2 crimes. A coação mais o homicídio qualificado, que inclusive é crime hediondo. Porque aí nós teríamos 2 crimes em concurso material. Então, eu acho que não é... Eu entendi a intenção do colega e louvo a intenção do colega, mas se você deixar coação qualificada pelo resultado morte, essa coação mediante violência, isso é execução. E a execução, o ânimos era matar. E aí seria o homicídio qualificado mais a coação, somando-se as penas. Se você não faz... Se você mantém esse parágrafo da forma que está, eu só estou fazendo um alerta. Vai ficar tão somente numa execução ali na coação, ele vai responder pelo 34A e item 3º com pena de 20 a 30, ou seja, mais benéfico do que se você não tivesse esse parágrafo. É essa ressalva. A outra ressalva, e aí eu pediria a compreensão também dos colegas, que no que pese a gente falar que muitas vezes determinados crimes, principalmente quando o policial é vítima de homicídio, ir para o júri é ruim, às vezes a gente fica trazendo essa informação sem um estudo de dados, sem um embasamento científico. E a competência, senador Otto, da competência do Tribunal Popular do Júri, ela é constitucional.
Ela está no artigo 5º, item 38, a linha D de dado. Compete ao Tribunal Popular do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. Não pode uma lei, e aqui é a CCJ, é a Comissão de Constituição e Justiça, é ali, aqui que se analisa a constitucionalidade. E o parágrafo 2º, o nobre relator coloca que o processo de julgamento previsto para esse tipo vai ser do juiz singular. Então, eu imagino, numa cena hipotética, numa coação para coibir criminosa do tráfico, o cara executa porque a pessoa não pagou a dívida do tráfico, aquele homicídio qualificado ali, que agora vai ficar tão somente no 34, a competência é do juiz singular. Como pode, se o ânimos é necante, se o ânimos é de matar, se a competência constitucional do Tribunal Popular do Júri é os crimes dolosos contra a vida, como pode uma lei infraconstitucional se sobrepor à constitucionalidade da lei? Ela já nasce com vício de iniciativa. Se a gente chegar à conclusão que tem que ser do juiz singular, que eu concordo, nós teríamos que fazer isso, eu tenho que me render à Constituição, mas via projeto de emenda constitucional. Acho até que alguns podem sustentar que, como está no artigo 5º, item 38, a linha D de dado, a competência do Tribunal Popular do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados, por ser uma cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, não poderia nem ser objeto de emenda constitucional. Mas eu não entro nem nesse mérito, eu só faço a ressalva. A minha humilde exposição nesse momento é, se mantivermos o parágrafo 1º, a ação criminosa, a coação criminosa do tráfico que resulta lesão grave, que resulta gravíssima, ou resulta morte, a pessoa que assim o fizer e executar, que é o que acontece no dia a dia, como delegado eu sei disso, ele só vai responder por um crime. E se a gente não tiver esse parágrafo, ele vai responder pela coação de 4 a 10, mais o homicídio qualificado 12 a 30, por força do 69, somam-se as penas, ele pode pegar 40 anos de cadeia. Aqui, ele pega no máximo 30 anos de cadeia. Então, a gente pensa que está avançando, eu acho que nós estamos indo na contramão daquilo que a gente se almeja. E com relação ao parágrafo 2º desse artigo 34, eu volto a falar. A competência do Tribunal Popular do Júri é uma competência constitucional. Quer queira ou eu não. Mas isso eu tenho que me render ao que determina o artigo 5º, item 38, a linha D de dado, compete ao Tribunal Popular do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. E que se aqui eu tiver a forma de excepcionalidade, nós teríamos aqui uma violação à própria Constituição. Poder-se-ia falar que o latrocínio, roubo qualificado pela morte, a competência é do juiz singular. Só que aí a gente tem que fazer um resgate histórico de que em 1984, quando o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre esse tema e sumulou na súmula 603 que compete ao juiz singular julgar o latrocínio e não o Tribunal Popular do Júri, é porque ele acatou uma tese da defesa. Porque no roubo, você teria o roubo, e se no roubo depois eu mato, teria 2 crimes. O roubo mais o homicídio. E aí o Supremo falou, não, como já existe no parágrafo 3º o resultado qualificador pela morte, e é um crime contra o patrimônio, mantém-se a competência do juiz singular e não do Tribunal Popular do Júri. Então eu faço um apelo para que seja suprimido o parágrafo 1º e que seja suprimido o parágrafo 2º desse projeto de lei.